Sabe qual é a melhor forma de saber se você sabe fazer algo? É colocando esse conhecimento na prática. Por isso é tão importante para nós desenvolvedores sempre estarmos construindo pequenos projetos para praticar esses conhecimentos. Quem acompanha os nossos vídeos do Mão no Código já deve ter reparado que nós sempre construímos projetos para ser utilizados por nós mesmos no dia a dia, inclusive para automatizar coisas aqui para o canal. Exato, e quando falamos em automação, não tem jeito, né? O nosso preferido atualmente é o Python. Mas não se engane, é possível fazer muitas coisas com outras linguagens. Nós, inclusive, temos scripts que rodam no terminal desenvolvidos em PHP também. Então, para te ajudar com seu portfólio de projetos, nós separamos aqui alguns projetos em Python que você pode desenvolver sozinho em apenas uma semana. Nesse vídeo contamos com a parceria da HostGator, que além de nos dar um suporte incrível na criação de conteúdo, também é responsável por hospedar os projetos aqui do Código Fonte TV. Nós usamos as soluções de servidores dedicados e também de VPS, e nos atende muito bem. Além de memória DDR4 com armazenamento SSD, o que nos garante muita velocidade na resposta, você ainda tem acesso ao root e a possibilidade de configurar do jeito que você quiser. Aproveite e coloque seus projetos no ar na HostGator. Eles têm um excelente custo-benefício, ainda mais se você utilizar o nosso link aqui na descrição, que garante um belo desconto na contratação de qualquer serviço deles. Te garanto que você vai curtir. Eu acho que não tem mais mistérios que nós somos super fãs de usar Python quando precisamos criar nossos projetos aqui no canal, principalmente quando precisamos criar automatizações. Por isso, o primeiro projeto da nossa lista é a criação de um CLI, ou Command Line Interface. Esse é um projeto bem interessante para que você possa fazer uma ferramenta de linha de comando para executar alguma tarefa. Geralmente, ela é criada para que você tenha um comando principal e alguns parâmetros para que a tarefa seja executada conforme solicitado. Você pode criar um CLI para criar pastas, manipular arquivos automaticamente e tudo que você imaginar. Nós aqui no canal já criamos um CLI para automatizar a criação de projetos, dependendo do tipo de vídeo que nós fazemos. Toda vez que criamos um vídeo, nós usamos esse CLI para baixar os arquivos modelos e criar as pastas. Temos também um outro vídeo onde criamos um organizador de fotos. Nós acabamos integrando com o botão direito do Windows, mas no final das contas é um CLI disfarçado. E mais recentemente, estamos construindo um CLI para o nosso podcast, que é o compilado, caso você ainda não conheça. Nele nós automatizamos nosso Photoshop para gerar automaticamente as thumbs de cada episódio. No Python, a criação de CLI é bem fácil, pois você pode manipular os argumentos usando o sys.argv. Mas o que gostamos mais é usar a lib própria do Python, chamada argparser. Outra excelente forma de aprender e treinar é desenvolvendo pequenos jogos. Por isso, em nossa lista, vamos incluir dois deles. O primeiro é o Jogo da Velha, também conhecido como Tic-Tac-Toe. Eu vou começar citando o que pra gente são as grandes vantagens de codificar esses joguinhos clássicos. Quando você vai desenvolver qualquer tipo de aplicação, é importante ter uma visão geral do que será feito. É o que chamamos de abstração do problema. É imprescindível saber exatamente qual é o escopo do que você está criando. Os jogos, assim como nas aplicações comerciais, são excelentes para usar a lógica aliada ao gerenciamento de status. Quando estamos começando a programar, nem sempre conseguimos colocar tudo no papel. E muitas vezes nos perdemos tentando criar coisas mais complicadas. Essa é uma das razões desses minigames serem um excelente treino. Você já sabe tudo que deverá ser criado, conhece todas as regras, conhece o começo, o meio e o fim do que deseja criar. E ao contrário do que você possa estar pensando, existe muita lógica e muitos conceitos envolvidos, até mesmo no Jogo da Velha. Bill Gates que o diga. Ele já confessou que o seu primeiro projeto codificando foi justamente o Tic-Tac-Toe. E esse tipo de game também é ótimo para aprender uma nova linguagem. É possível conhecer as particularidades da linguagem, novas libs e tudo de uma forma bem divertida, né? Deixando o aprendizado mais leve. Nós mesmos já temos vídeo onde desenvolvemos um Jogo da Velha em JavaScript. Esse vídeo pode te servir como base ou apenas para uma consulta rápida. Embora esteja em outra linguagem, a lógica pode ser a mesma. Nossa sugestão é começar a criar o Jogo da Velha para ser jogado no terminal mesmo, de forma bem simples. Depois que ele estiver funcionando, aí sim você começa a se preocupar com o visual, que pode ser feito utilizando uma lib como o Pygame. O nosso próximo projeto vai na mesma linha do anterior, mas por incrível que pareça, ainda é mais simples. Estamos falando do Jokenpo,
também conhecido como pedra, papel, tesoura. Esse também é uma daquelas brincadeiras clássicas de criança que podem muito bem virar um jogo de computador. A lógica nesse sentido é muito simples e consegue ser resolvido em poucos ifs. Depois de criar a parte lógica do jogo, é possível ir incrementando a parte gráfica para ficar super elaborado se você tiver um tempo para se dedicar. Aliás, com esses jogos é possível ainda explorar muitos recursos como placar, recordes, comunicação remota para fazer o jogo funcionar online e por aí vai. Esse tipo de desafio vai elevando seu conhecimento na linguagem e te coloca em situações que podem muito bem simular os desafios enfrentados dentro das empresas. É verdade. Vamos deixar uma referência de implementação do Jokenpo aqui na descrição do vídeo para você poder dar uma olhadinha depois. Mas tente primeiro implementar sozinho, ok? Nosso quarto item é uma ideia simples e que pode ser muito útil também, um verificador de sites. A ideia por aqui é saber se um site está no ar, se está vivo ou se está retornando algo indesejado. A verificação pode ser feita levando em conta algum intervalo de tempo e aí você pode incluir alguns recursos que vão deixar o projeto mais interessante, como por exemplo implementar uma lista de sites que deverão ser checados. Essa lista pode ser armazenada em um arquivo ou em um banco de dados como o SQLite. Além disso, você pode implementar alguns controles para o próprio usuário, como incluir e retirar sites da lista e controlar o intervalo das verificações. Nossa dica é dar uma boa estudada na libsocketpy. Vamos deixar o link de referência para você aqui na descrição. Sem contar que essa ideia pode ser transportada para a verificação de APIs, o que para mim fica ainda muito mais interessante. Dá para criar uma lista de status para cada um dos serviços, enfim, dá para aprimorar um bocado essa sugestão inicial que nós te demos. A ideia desse aqui é muito simples e legal. Imagine você com uma lista de podcasts que você mais gosta de ouvir. Agora imagine que você pode criar uma interface única para unir todos eles a partir do link do feed deles. Pois é, caso você não saiba, todos os podcasts em plataformas como Spotify, Amazon Music, Deezer, Apple, entre outros, são alimentados através de um arquivinho em formato XML que chamamos de RSS, ou Really Simple Syndication. Ele é um formato que ajuda a publicação de notícias ou atualizações de conteúdo de qualquer natureza e caiu como uma luva também para os podcasts. Com esse desafio, você poderia unir em um único lugar uma lista de podcasts em que seria possível mostrar os episódios mais recentes de cada podcast ou listar os episódios de um podcast específico. Você poderia criar esse projeto como um CLI mesmo, usando uma interface gráfica ou ainda para a web. Acho que para simplificar, você poderia usar uma interface gráfica como o Tinker ou o PySimple. Para reproduzir áudios no Python, você poderia usar o PlaySound ou o PyAudio. Nós já fizemos a leitura do feed RSS do nosso podcast em Python, usando o Feed Parser, que é uma excelente lib, mas se você tiver muita preguiça, isso pode ser feito também com uma outra lib chamada Podcast Parser, que já te dá tudo de mão beijada praticamente. Vamos deixar o link do repositório do Podcast Parser aqui na descrição para você conhecer melhor. O próximo projeto é o que vai dar um pouco mais de trabalho, mas eu tenho certeza que vai valer a pena por conta dos conhecimentos que você irá adquirir. Estamos falando de um sistema de recomendação de filmes utilizando arquivos vindo diretamente do IMDb, sendo lidos através do Pandas. Se você nunca ouviu falar no Pandas, nós temos vídeo aqui no canal onde usamos ele junto com outras libs para fazer o web scraping no site da NBA. Ele é uma super lib para fazer manipulação de dados de um monte de formas diferentes. Você já imaginou como os serviços de streaming como Netflix, Prime, Disney Plus, entre outros aí, recomendam os seus filmes? Nesse sistema de recomendações, nós vamos tentar prever os filmes que um usuário gostaria de assistir a partir de alguns dados prévios. Em Python, podemos usar o Pandas, mas também o NumPy e o Scikit-learn, justamente para desenvolver um mecanismo de recomendação de modelos básicos com filtragem colaborativa e baseados em conteúdo. Para realizar esse projeto, você precisará de um conjunto de dados com títulos de filmes e pelo menos uma descrição do enredo. Você pode usar esse conjunto de dados justamente vindos do IMDb ou de outra fonte. As recomendações podem ser feitas de três formas: pela popularidade ou pelo gênero. No caso do IMDb, poderia vir da lista dos top 250 deles. Seria possível também recomendar baseado em conteúdo, usando metadados como diretor, atores, ano de lançamento e etc.
ou algo mais avançado, criando um mecanismo de filtragem colaborativa, levando em conta as preferências e avaliações de outros usuários. Todas essas informações podem ser baixadas em arquivos CSV, dentro do próprio site do IMDb. Vamos deixar também o link para você aqui na descrição, assim como o link para o código desse projeto para você poder comparar com o seu. E nossa última recomendação para você fechar a semana com vários projetos legais no seu portfólio é um bot para o Twitter. Alguns vão coçar a cabeça achando que é muito complexo, mas, na verdade, não é não. Usando a API do Twitter através da biblioteca TweetPy, essa conectividade é muito fácil. Olha só esse exemplo, super simples, né? Importa o TweetPy, faz a autenticação usando a chave da API do Twitter, cria a instância do objeto da API e envia um tweet. Com esse projetinho, você pode fazer leitura de tweets, fazer retweets automáticos a partir de menções e tudo mais que sua imaginação possibilitar. Esse tipo de desafio vai fazer você passar por situações muito interessantes. Não tenho dúvidas que depois desse projeto você vai encarar com mais facilidade essa coisa de consumir APIs. Claro que o TweetPy dá de bandeja muita coisa pronta. Com ele é possível fazer buscas, pesquisar nos trends, seguir outras contas, tweetar e retweetar e muitas outras coisas. Se você se sentir meio perdido no início, recomendo ir no link que deixamos aqui na descrição do vídeo, que contém uma ideia desenvolvida com o TweetPy. Bem, se você estava por aí meio desanimado, sem saber o que fazer nas suas horas vagas, eu realmente acredito que acabamos com os seus problemas. E você, concorda com isso? Nós conseguimos deixar você bem atarefado durante uma semana inteira. Então, melhor começar agora mesmo, viu? Nos próximos dias, nós vamos ficar acompanhando os comentários para que você possa ir contando pra gente como está indo a evolução de cada um desses desafios. E quem sabe, alguns deles não acabem virando também vídeos aqui no canal no Mão no Código. Não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal, caso você não seja inscrito ainda. Nós estamos sempre por aqui para ajudar você a desenvolver o seu lado desenvolvedor. Boa sorte e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!